Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiabe. Em nosso encontro de hoje, falaremos de 3 livros que tratam da temática do folclore. Procura-se o Curupira, Salvos por um Fio e o Caso do Grande Roubo do Museu. Vamos lá? O primeiro livro de hoje é Procura-se o Curupira, escrito por Alexandre de Castro Gomes e ilustrado por Chris Aldef. Nessa história divertida, personagens do folclore brasileiro são envolvidos em uma trama investigativa. Curupira, Maria Caninana, Cobra Norato, Lobisomem. Eles nos convocam a um mergulho no universo da floresta para conhecer mitos de diversas regiões do nosso país, com o objetivo de desvendar o sequestro de uma criança. Toda essa aventura mobiliza os leitores a quererem descobrir o culpado, convidando-os a assumir uma postura de detetive, que, junto com os policiais responsáveis pelo caso, tem a missão de solucionar o crime da maneira mais rápida possível. O segundo livro é Salvos por um Fio, escrito e ilustrado pela Silvana Rando. O livro é protagonizado por Eric, criança que mora na cidade e vai passar uns dias no sítio de sua avó, Ana. Lá, Eric começa a se deparar com personagens inusitados, como o gato falante Tatá, que tem labaredas nos olhos, e o Unhudo, criatura que parece um zumbi. Quem introduz Eric nessas aventuras intrigantes é Yandra, uma garota de origem indígena. Eric e Yandra se unem a fascinantes seres da floresta com o intuito de impedir o garimpo de ilegal nos arredores do sítio. E por fim, o último livro de hoje, O Caso do Grande Roubo do Museu, escrito por Milton Célio de Oliveira Filho, ilustrado por Alexandre Rampazzo. Nessa história divertida e repleta de mistérios, o Sr. Urubu é quem organiza e cuida do Museu da Mata. Só que um dia ele se depara com um quadro que não faz parte do acervo, e para piorar, está no lugar de outro quadro de alto valor. Para solucionar o mistério, ele chama a Dona Aranha. Há todo um suspense em torno de quem roubou o quadro, e esse clima é sustentado ao longo da narrativa, marcada por conversas entre a Dona Aranha e os inúmeros suspeitos. E antes da conversa com os autores, que tal um aperitivo? Para a leitura de hoje, chamamos a contadora de histórias, Suelen Ribeiro. Salvos por um Fio. Capítulo 1. Bicho Estranho. O carro balançou tão forte que Eric acordou assim que bateu com a cabeça na janela. A estrada de terra estava só começando e o cheiro de mato misturado com poeira trazia um clima de férias. Do caminho esburacado já dava para ver a casa da avó Ana e parte do telhado com sua manta prateada, que servia para vedar as goteiras. Em dias de sol, a manta refletia o azul do céu, fazendo parecer que havia uma piscina no telhado. Que bom seria, pois o calor ali era insuportável. Eric carregava um potente binóculo de estimação, presente do seu tio Raimundo, que era astrônomo. De longe, ele pôde ver a avó debruçada na janela, balbuciando alguma coisa. Dona Ana era uma pessoa alta, corpulenta e sempre estava com um leve sorriso no rosto. De olhos e ouvidos bem atentos, era impossível esconder alguma coisa daquela senhora. O carro saltitante estava quase na ponte, quando Eric viu um vulto saindo do mato. Era um enorme gato preto, de olhos brilhantes. A cabeça do felino foi acompanhando o carro que passava bem devagar. O bichano ficou um bom tempo olhando para Eric. De repente, se sentou nas patas de trás, ergueu seu corpo pesado, levantou a pata direita e acenou. Isso mesmo, o gato fez tchauzinho, como se fosse um humano. Eric esfregou os olhos, pensou não estar bem da cabeça. Talvez tenha sido a pancada que dei no vidro do carro. Pai! Você viu aquele gato na estrada? Você viu aquilo? O menino gritou no ouvido do motorista. Não vi. O pai respondeu meio desligado, acompanhando a música do Ozzy que estava tocando na rádio. No more tears. Eric jogou o corpo para frente numa segunda tentativa. André, você viu aquele gato sinistro? Foi em vão. Seu irmão dormia feito pedra. Apesar de o carro balançar como uma carroça e de Ozzy berrar nos alto-falantes. Será que o gato foi coisa da minha cabeça?
Será que eu estava sonhando? Vai ver, estou enlouquecendo. Eric pensava sem parar. A obsessão por aquele bicho estranho dando tchau fez o tempo passar tão rápido que o menino nem sentiu o restante do caminho. Quando o carro passou pelo portão do sítio, Dona Ana estava na janela, acenando como o gato. Finalmente vocês chegaram. Eu estava morrendo de saudades. Ela disse indo para a porta receber seu filho e seus 2 netos. Era a primeira vez que Eric passaria as férias na casa da avó. Geralmente, a família fazia uma rápida visita aos domingos. O menino gostava de lá, mas seu pai era cheio de mistérios com relação ao sítio. Desta vez, Eric ficaria sozinho com a avó, pois seu pai e seu irmão voltariam para a cidade. André iria prestar vestibular. Leve sua mochila para o quarto e venha tomar um chá, disse a avó para Eric. Dona Ana era especialista em chás. Ela entendia de todo tipo de mato e de todo tipo de sensação humana. Por exemplo, se você estivesse muito agitado, ela preparava um chá de amansa-corpo. Caso estivesse muito desanimado, ela preparava uma xícara de sacode a poeira. Eric seguiu para o quarto, que tinha um dia sido de seu pai. Quando abriu a porta, adivinha quem estava deitado no meio da cama feito uma almofada? O gato. E agora vamos conversar um pouco com a queridíssima Silvana Rando, autora do livro Salvos por um Fio, que acabamos de escutar na voz de Suelen Ribeiro. A Silvana é nascida em Sorocaba, interior de São Paulo, em 1972. É autora e ilustradora de dezenas de livros. Entre os títulos escritos e ilustrados pela artista, destacam-se Socorro, Em uma Vida Nada Fácil, editora Escarlate, A Pequena Lana, da Brinkbook, e a coleção do Elefante Gildo, que veio ao mundo em 2010 e é seu personagem mais conhecido e protagonista de diversas obras, como Gildo, O Incrível Livro do Gildo, e Gildo Fora de Ritmo. Gildo rendeu ao autor o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração Infantil em 2011 e, ao todo, a marca de mais de 300 mil livros vendidos. Além desses trabalhos, Silvana Rando é responsável pelas ilustrações de O Grande Rabanete, de Tatiana Belink, e pela coleção da Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, pela Companhia das Letrinhas. Bem-vinda, Silvana! Muito obrigada por sua disponibilidade para estar conosco hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vou começar aqui, então, fazendo umas perguntas sobre o contexto de criação desse livro muito querido, que é o Salvos por um Fio. Ele é um livro que ele dialoga com a tradição oral. Logo de cara vemos que ele é dedicado à tia Pina, que é dita uma exímia contadora de histórias. Fala pra gente como é que essa história surgiu, quem é a tia Pina e como o texto foi se estruturando? Sim. Tia Pina é irmã do meu pai, minha tia querida, já falecida. Eu a visitava quase todos os domingos. Na minha memória, eu tenho a impressão que a visitava quase todos os dias. Foi a primeira casa que eu fui sozinha, quando criança, andando a pé. Então, tenho uma memória afetiva gigante de toda essa época, dessa casa, dessa minha tia. E aos domingos a gente se reunia, toda a família, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe, para jogar tômbola, que é uma loto, né? A gente pegava as cartelas, ninguém jogava dinheiro, era só simbólico, né? E ao final, a Josefina, minha tia Pina, contava as histórias da época que moraram na fazenda, né? A família do meu pai morou numa fazenda, meu avô era o caseiro, e aí surgiam as histórias de lendas rurais, né? A maioria. Então, no livro, eu cito o Inhudo, que é uma lenda que ela contava, assim, que era bem legal. E aí eu faço uma mistureba no livro com outras lendas também, lendas indígenas e pesquisas que eu fiz, né? Mas a grande contadora de histórias, né, a tia Pina, né, ela tinha humor e, ao mesmo tempo, causava um pouco de medo na gente, a gente ficava apavorado com as histórias, assim. E era emocionante, assim, porque era todo domingo e todo mundo se reunia para escutar as histórias da tia Pina. Mas era muito inspirador, assim, trazer as histórias. Eu vou numa tacada só, eu começo mesmo a história e vou indo, aí me empolgo, aí eu tenho que dar uns cortes para não ficar muito cansativo para a criança. Eu procuro
fazer um pouco acelerado para não ficar assim uma coisa arrastada. Então os acontecimentos são rápidos mesmo, para que sempre esteja acontecendo alguma coisa para prender o leitor, né, nesse aspecto. Então é um livro de leitura bem rápida mesmo e tem um retorno bem legal das crianças assim, porque eles querem que continue, eles veem a possibilidade de um namoro entre os protagonistas. Então é muito fofo assim esse retorno. Sim, isso fica muito no ar, né? Quando a gente lê o livro. E é uma narrativa muito ágil mesmo, né? E lembra um pouco o roteiro, né? E vai engajando a gente a cada capítulo, né? A gente não quer largar o livro. Que bom. Eu ia te perguntar um pouco como é esse processo de pesquisa, né? Você falou um pouco sobre histórias tradicionais das culturas indígenas e como acontece esse processo de mescla. E eu queria te perguntar também sobre esse personagem principal, que é um personagem urbano, né? E que tem dificuldades de reconhecer prazer e alegria, né, em estar no ambiente rural e depois acaba descobrindo que esse é um dos espaços onde ele pode viver aventuras muito maiores e desafiadoras do que o que ele tinha no cotidiano da cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre rural e urbana, que também é cara nesse livro, né? Vejo isso como uma coisa muito comum, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, então sempre que a gente ia para um ambiente rural, havia um estranhamento até de insetos, né? Que não costuma conviver, né? Em apartamento aqui em São Paulo, enfim. Mesmo eu sendo do interior, eu sou de uma cidade grande, né? Ela cresceu numa cidade grande e logo veio para São Paulo, então é outro contato, né? Esse contato rural. Então eu gosto de deixar, né, essa estranheza do Eric, porque eu acho que muitas crianças se reconhecem, né? E não tem celular, e não tem tela, não tem nada, né? E desenvolver uma história ali mesmo da mata e de tudo que está ao redor do sítio, né? Então é gostoso pensar assim, porque também traz um pouco da minha infância, das minhas referências e desse ambiente que a tia Pina mesmo proporcionava pra gente, né? Era uma casa muito simples e a coisa que eu mais gostava era chegar e ela passar um café para mim, né? E tinha as histórias da minha avó Ana, que por isso que a avó do Eric chama Ana, ela era benzedeira. Então eu trago isso nos chás, né? Remete todo esse encanto da minha memória afetiva, né? De quando eu era pequena, né? Então eu quero trazer isso para o livro, né? E tirar todo esse lado urbano, assim, do Eric e deixar ele lá no sítio, apavorado, coitado. Onde não tem telas, tem vida, né? Acho que isso fica muito forte, né? Dentro do livro. E vou retomar aqui para você a pergunta pesquisa da lenda. Sobre as culturas indígenas e já vou emendar uma amplificação dela. Como você pensou nesses bichos, né? Aquele gato é um gato muito intrigante. Assim, começa com uma lembrança da tia Pina falando de um homem que ficava com um pé em cada lado da porteira e que as pessoas passavam embaixo. Eu falava, gente, de onde ela tirava essa história? Então eu vou em busca dessa lenda e começo a descobrir algumas lendas e aí eu vejo que essa referência dela era do Unhudo, porque ele também protegia algumas plantas, né, da fazenda que eles moravam, então tinha uma ligação com ele. E aí eu trago ele é a primeira lenda, né, que eu quero, né, trazer para o livro, tanto que ele tem um destaque um pouco maior, ele aparece mais no livro, né, então eu faço uma mescla, né, e o Tatá, na época eu tinha um gato preto, então eu vi que existe um pássaro, eu já vi esse pássaro, que se chama alma de gato, porque o pio dele é como um miado, e as pessoas têm muito medo, meu pai morre de medo, por exemplo, de coruja, de mariposa, porque a coruja quando pia traz mau agouro, então eu vi esse pássaro e descobri, né, através, né, de pesquisa na internet, que ele se chama alma de gato, e vi que ele é ligado a uma lenda, que é um gato mesmo, que é muito mais assustador do que o que eu narro no livro, né? Ele cuida das crianças levadas, sabe assim? É um gato que tem os olhos vermelhos, né? E ele leva embora as crianças que são mal criadas, entende? E aí eu dou uma amenizada e o Tatá, né? Que é o gato da nossa história, ele é fofo, né? Ele é bem legal, assim. Não corre esse risco de ele levar a criança mal criada embora. É bem assustadora essa história da lenda da alma de gato, assim. Ele acaba matando as crianças, então é um horror, assim. Eu preferi não mexer com isso e deixar tudo mais divertido, né? E do Daiaê, que seria uma outra lenda, né, que aparece no livro, eu
tenho muita curiosidade sobre isso, é sobre o povo indígena Ticuna, né? É um livro que eu gosto desde 2006, chama O Livro das Árvores. É um livro de domínio público que fala um pouco sobre as lendas do povo Ticuna, e aí fala do Daiaê, e o Daiaê é engraçado porque ele tem poder no fio de cabelo, como na história, né? Eu deixo um pouco diferente, mas é bem parecido com a origem, né, da lenda, que é comum, ele disputa, né, com cócegas, né, e quem ganha a cócega que ganha o combate ali, e ele disponibiliza um fio de cabelo para aquela pessoa, que dá muita sorte. Inclusive, eles usam, quando eles acham esses cabelos, os pescadores gostam bastante para trazer sorte para pescaria. Então, é uma história que eu achava muito interessante, assim, e queria trazer para o livro, sabe? Qual outra lenda? Tem a lenda da menina que vira... Posso contar? É um spoiler. Que Pode. Vira lobisomem, né? Eu fui pesquisar se existem mulheres lobisomem, vi que tem uma lenda em Portugal que fala sobre isso, né? A 7ª filha que vira lobisomem. Então tem uma mistura de lendas, assim, porque eu não queria colocar as lendas mais conhecidas, queria de alguma forma trazer uma coisa diferente para as crianças, para ter um gostinho de aventura, de coisa nova, sabe? E acho que o resultado é maravilhoso, né? Essa curadoria, gente, disputa por cócegas, né? E cabelos poderosos, é maravilhoso, né? Não é legal? É o máximo, né? É o máximo, e acho que retoma muitas das coisas que a gente faz e brinca, ou já brincou, e não sabia um pouco, né, a origem, né, e nem se reflete, por exemplo, os cílios que caem e faz pedido, né, que são coisas que povoam a convivência e a gente nem se pergunta de onde vem, né. O Inhudo é do estado de São Paulo, né, essa lenda do Inhudo. Já do Tatá, do Rio Grande do Norte, é mais conhecido. Essa lenda é descoberta por uma pesquisadora lá no Rio Grande do Norte. Quer dizer, talvez lá seja comum, né? Eu moro em São Paulo, nunca tinha ouvido falar, mas talvez quem mora no Rio Grande do Norte seja uma lenda conhecida, né? Ou tenha lembrança de alguma coisa de lenda com gato, né? Perfeito. E como esses livros estão disponíveis para escolha agora no PNLD 2023, a gente espera que essas leituras, aventuras e essa pitadinha de medo frutifiquem em leituras em escolas Brasil afora, né? E que a gente receba muitos contatos e correspondências falando se conhecem ou não essas histórias, né? Exato. Fiquei curiosa mesmo, sabe? De saber se o livro, né, traz essa informação para a gente, né? Se essa lenda realmente é conhecida, né? Perfeito. Muito obrigada pela disponibilidade, Silvana. Vamos marcar de fazer um outro programa falando dos outros livros também, que agora ficou com um gostinho de quero mais. Que ótimo. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha um retorno dos leitores quanto aos Salvos por um Fio, né? Que eu estou curiosa também para saber se existem outras lendas, né? Que não são citadas no livro, e seria bacana conhecer. Então, pessoal, por favor, se vocês escolherem os Salvos por um Fio e gostarem da leitura e estiverem dispostos a conversar com a gente sobre as lendas que vocês gostariam de ter na continuidade dos Salvos por um Fio. No 2. No 2, entre em contato com a gente. Um e-mail possível é o professores@companhiadasletras.com.br. E agora falaremos com Alexandre de Castro Gomes, autor de Procura-se o Curupira. O Alexandre é carioca, doutorando e mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ, especialista em literatura infantil e juvenil e professor de História da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira. Foi presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a AELIGE, e autor de dezenas de livros publicados no Brasil e no exterior. Suas obras receberam prêmios e distinções de instituições como a Cátedra Unesco de Leitura, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Entre seus títulos de sucesso estão a trilogia que mistura investigação e folclore: Quem Matou o Saci, Procura-se o Curupira e Yara sob Suspeita. Bem-vindo, Alex, e muito obrigada pela disponibilidade em bater esse papo conosco. Bom,
A gente está aqui conversando sobre esses livros que foram aprovados no PNLD 2023, né, e que os educadores e os alunos vão ter a oportunidade de escolher, né, para que cheguem nas bibliotecas e escolas Brasil afora. Então, vou perguntar um pouquinho mais desses bastidores de produção do Procura-se o Curupira, que é a obra que está aprovada nesse edital. Ele tem uma estrutura, né, o Procura-se o Curupira, que depois acabou virando uma série, né, e é uma estrutura de texto, né, uma estrutura narrativa que prende os leitores desde a primeira página, né. A gente vai se aproximando de um crime, de um inquérito um pouco policial. E como é que surgiu essa ideia, né, dessa estrutura narrativa que tem no Procura-se o Curupira e também nos outros títulos da série? A ideia, na verdade, ela surgiu no primeiro livro da série, que foi o Quem Matou o Saci, né? Que também já foi para o PNLD, só que acho que foi o PNLD do outro ano. E o Quem Matou o Saci, ele tem uma amiga minha que ela trabalhava na editora, na Brink Book, que agora é a Companhia das Letras, né? E ela me pediu, na época, um texto sobre folclore, que ela sabia que eu gostava de folclore, que eu gosto de monstros e tal. E ela falou assim, olha, Alex, você pode fazer pra gente um texto de folclore? Eu falei, cara, posso, mas o que você quer? Ela falou assim, a origem do Saci, origem do Boto. Eu falei, olha, origem de Saci e Boto, você vai numa livraria, você tem 300 livros com a origem do Saci e Boto, né? Eu topo fazer, mas você deixa eu fazer uma coisinha diferente. E ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero matar o Saci. Posso matar o Saci? Aí você, então pode. Aí eu fiz um livro, que é um inquérito policial, que a história toda começa logo após a morte do Saci. E coloquei aqueles dois personagens, que seriam o Joaquim de Jeremias, como policial, e a Billy Conrado, que é uma policial também, feminina, que ela vem dos Estados Unidos, ela está no intercâmbio e tal. E eles investigam a morte do Saci. O livro deu muito certo, crianças gostaram muito, os leitores todos, jovens e adultos, e me encomendaram, me sugeriram, assim, sabe, aquele negócio assim, Alex, um segundo livro. E eu pensei, poxa, eu posso pegar os mesmos personagens e criar uma nova história, porque são vários crimes que eles investigam. Então, no primeiro livro, investigou-se um crime, no segundo livro, investiga-se o outro, um crime não tem nada a ver com o outro, então você pode ler os livros na ordem que você quiser, você pode ler os livros, assim, você não precisa ler os 3 livros para ler um só, porque são crimes diferentes, né? E para esse livro do Procura-se o Curupira, que é o segundo, a Billy volta, né? E dessa vez um personagem que era um personagem secundário no primeiro livro, ele passa a ser principal, que é o Ronaldo com H, que é o policial, passa a ser o parceiro dela. O Joaquim Jeremias vira delegado, né? E eles vão investigar esse sumiço dessa criança, que mais tarde a gente descobre que não é bem uma criança, né? Num restaurante de beira de estrada, né? E nisso que eles entram, assim, adentram o mato, assim, buscando, seguindo umas pegadas que estão para trás, assim, né? E é por isso que aí entra o Curupira, né? O Curupira passa a ser o grande suspeito. Eles vão encontrando diversos seres, diversas criaturas do folclore que vão dando pistas, porque uma aponta para outra. Olha, mas eu não estava, não, mas eu vi que o outro estava, e não sei o quê. E você tem a cena do crime também com várias pistas ali. Então, assim, o leitor, ele vai lendo aquilo, ele vai conhecendo essas criaturas do folclore. Se ele não conhecia, ele passa a conhecer, porque você tem uma ficha criminal que eu criei ali já no primeiro livro, que ela segue esse padrão até o terceiro, porque já existe um terceiro também, que é o Yara Sob Suspeita, que foi lançado agora, recém-lançado. E então você tem toda aquela parte que eles queriam de como é que é a origem daquela criatura, tá na ficha criminal. Eu boto ali o beabá, o básico. E você tem uma história por trás, que é esse crime que os detetives têm que resolver. E o crime envolve essas criaturas do folclore com muito humor e tal, é muito divertido. Eu acho muito interessante como você traz quase uma introdução, né, ao romance de detetive, esse gênero, né, romance detetivesco, romance policial, né, mas usa uma forma que é consolidada e estrangeira, mas com um conteúdo que é absolutamente, né, identificado à realidade cultural brasileira, né? Eu acho que essa é uma fórmula que é muito boa nesse livro, né? E não é à toa que faz tanto sucesso com os leitores. Né? Funciona, né? E é legal porque são várias narrativas dentro do mesmo livro. Você tem a narrativa da própria do que está acontecendo, do sequestro, daquela história toda. Você tem a narrativa das fichas, né, criminais de cada um. Você tem a narrativa das imagens, porque as imagens vão mostrando coisa que não está no texto, que não está. Então são várias narrativas assim juntas que criam um objeto único, né? Um livro único. Eu gostei muito dessa série aí. E como é que se dá essa parte da pesquisa, né, sobre os personagens do folclore, né?
Como você escolhe quem é passível de estar no próximo volume, né? Quais são os personagens que podem estar mais envolvidos em crimes? Quais são essas características que fazem falar, isso daqui dá uma boa história? Você sabe que isso, existe uma fórmula por trás disso, não escolhi à toa, né? No primeiro livro, eu quis pegar personagens que tivessem aparência humana, mas eu queria um que não tivesse, sabe aquela coisa justamente para se destacar? Então eu peguei a Cabra Cabriola, que não tem uma aparência humana, e eu joguei ela no meio de várias criaturas que tivessem aparência humana. Já nesse segundo, a aparência humana não era tão necessária, não, mas daí eu já fui mais para aqueles que ficam no mato, né? Então você tem a comadre Fulozinha, e eu queria misturar personagens femininos com personagens masculinos, então por isso que eu boto lá o Pé de Garrafa, mas eu também boto a Cuca, mas eu também boto, entende? Então aquele negócio é sempre uma mistura, né? Era dentro do mato, mistura de personagens e que pudesse trazer alguma emoção para a história, né? Então, quando eu não sei se eu dou spoiler, acho que não vou dar spoiler, não. Então, quando surge, assim, por exemplo, lá o lobisomem, é uma coisa assim, inesperada no meio do. Quando surge aquele dragão no meio quando eles estão lá caçando lá quem foi que sequestrou, lá o sequestrador, e surge aquele dragão, aquilo é uma coisa muito, muito intensa naquele momento da história, né? É um momento de uma certa violência, mas não é uma violência, mas é um certo perigo, digamos assim. Então, assim, eu queria dar aquela emoção, sabe? Então eu tive que pegar aqueles que eram mais, que para aquele momento caberia, que não caberia. O terceiro livro, por exemplo, que é o da Yara, são personagens aquáticos somente. Então você tem a Yara, você tem o Caboclo d'Água, você tem o Boto, que volta no terceiro livro, você tem a Cobra Norato, né? Então, assim, você tem. No terceiro livro são personagens aquáticos. No segundo livro são esses que estavam no mato. No primeiro, de aparência humana. E no último, eu vou falar já do último aí que eu estou roteirizando, mas não está pronto. Eu quero fazer com os personagens fantasmagóricos. A Loura do Banheiro, o Bradador, a Lamoa, assim, o Negrinho do Pastoreio, porque são os personagens fantasmagóricos da nossa... Então, quer dizer, há uma seleção, né? Porque tem que fazer sentido dentro da história. Perfeito. Então, essa pesquisa é em cima de Câmara Cascudo, muito livro velho que eu vou abrindo aqui, dá uma alergia danada, mas é bom. E você comentou um pouco sobre a violência, né? Isso é um ponto difícil, né? Em se tratando de histórias de detetives ou romances policiais, e aí a gente está falando para um público infanto-juvenil, né? Quais são os cuidados para tratar desse gênero, pensando nesses leitores? O que pode, o que não pode? Tem regra ou não tem? Olha, sempre tem regra, né? Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, não é uma regra limitadora, porque tem muito disso. As pessoas às vezes acham que a literatura infantil ela acaba não sendo uma literatura tão nobre quanto a literatura adulta, porque ela tem essas algemas, digamos assim, né, que não te permite você falar sobre qualquer coisa. Mas a verdade é que você pode falar sobre qualquer coisa na literatura infantil. A diferença é que você tem que saber falar. E é por isso que não é todo mundo que sabe escrever para criança. Você pode fazer uma situação de perigo, você pode falar sobre morte, você pode falar sobre doença, você pode falar sobre tudo na literatura infantil. Mas tem que saber falar. Tipo assim, eu não vou botar para uma criança que, sei lá, com a idade dela, as tripas da pessoa saindo fora do corpo, sabe? Porque você tem esse choque visual. Então, tudo é muito sugestionado na literatura infantil. É um perigo sugestionado. É uma violência sugestionada, mas não chega a ser uma violência porque não há ali dentro. Quer dizer, o sequestro por si só já é uma violência, mas não é uma violência que tem sangue, que tem muito. Sabe aquela coisa assim? Ela não é descritiva nem figurativa, né? E não é, né? Porque há outro tipo de descrição, né? E Sim. Outro tipo de figuração, né? A floresta queimando com o dragão. Então tem muita coisa ali. Olha, você quer ver uma coisa mais violenta do que a morte de Bambi ou do Dumbo? Ou seja, na literatura infantil sempre teve isso, né? Só que você tem que saber fazer e passar essa mensagem. Ou se é para escancarar, você tem que saber escancarar, mas não pegar tão pesado em algumas partes ali. Porque você tem que saber para quem está lendo. Tem que ser gostoso para quem lê, né? Até o medinho que você sente tem que ser gostoso. Não pode ser uma coisa que vai fazer você abandonar o livro. Então, eu acho que é mais ou menos escrever com delicadeza, né? Muitíssimo obrigada, Alexandre, pelo tempo, pela disponibilidade em bater esse papo conosco. Oxalá o Procuração Curupira seja escolhido por muitas escolas nesse PNLD 2020. Será. Dedos cruzados, vai ser sim. E que frutifiquem ótimas leituras e aventuras nesses leitores.
Isso aí, isso aí. Boas leituras para todos. Agradeço o convite, obrigado aí pela chamada e sucesso aí para o programa. E agora vamos conversar um pouco com o Milton Célio de Oliveira Filho, o autor de O Caso do Grande Roubo do Museu. Milton Célio de Oliveira Filho é formado em Direito e em Letras pela PUC São Paulo. Iniciou sua carreira como escritor com o lançamento do livro O Caso das Bananas, em 2003, e de lá para cá já publicou mais de 20 títulos. Muitos de seus livros receberam um selo altamente recomendável por indicação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige, e o autor já teve obras que integraram o catálogo da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. Isso aconteceu em 2007. Milton, muito obrigada por ter topado conversar com a gente hoje. O Caso do Grande Roubo do Museu tem uma relação super lúdica, né, com a materialidade da obra. A gente entender essa materialidade da obra depende a gente entender o desfecho da história. Como é que foi criar, né, isso? Conta um pouquinho como você pensou nessa estrutura e de onde veio a ideia para esse final e essa relação com a ilustração e a materialidade do livro. Bom, a minha inspiração para escrever O Caso do Grande Roubo do Museu partiu de uma história que eu conheci há muito tempo sobre um pintor de arte abstrata, aquela arte que é diferente da figurativa, né, onde as figuras nascem da imaginação do criador, né, do artista, chamado Kandinsky, um pintor conhecido, muito conhecido de arte abstrata. E diz a lenda, né, porque não se sabe o tanto que tem de verdade nessa história, que ele chegou um dia no ateliê dele, e se deparou com um quadro que ele não reconheceu. Ele olhou o quadro, um dos quadros aparentemente dele, e ele não reconheceu. Aí ele descobriu que o quadro estava de ponta cabeça, estava numa posição invertida. Mas ele gostou tanto do resultado final que acabou deixando daquele jeito para sempre, ou seja, ele adotou a nova posição, né? Por isso que se fazem tantas anedotas sobre a arte abstrata, né? Porque alguns dizem que não conseguem entender, tanto faz virar de uma posição ou de outra. Enfim, foi o ponto de partida para eu escrever o Caso do Grande Roubo do Museu. Na verdade, foi o ponto de partida porque eu escrevo o livro do fim para o começo, né? Eu crio primeiro esse resultado, né, que é um quadro de ponta cabeça, e a partir daí eu construí toda a narrativa, né? Então foi esse o processo de criação, que eu posso dizer que também foi feito de ponta cabeça, né? Perfeito, que história maravilhosa. E a gente já começou com um spoiler, né, Milton? Mas... Infelizmente. Mas eu espero que as crianças persigam esse resultado porque o livro tem um pouco mais do que isso, né? Tem aquela série de acusações entre os bichos, né? E muitos indícios, né, e pistas que vão aparecendo ao longo da história pela ilustração, né, muitas vezes. Sim, é sobre isso que eu queria falar. Como a história está associada, né, está entrelaçada com essa história do pintor abstrato, né? A imagem, as ilustrações do Alexandre Rampazzo são extremamente importantes para o desfecho do caso, né? Eu criei um espaço que a ilustração vai além de criar uma segunda narrativa para a história, né? Ela, no final das contas, a ilustração participa de uma forma decisiva na contação desse resultado, né? As ilustrações narram, né? Talvez a criança tenha que plantar bananeira para ler o final do livro, ou pelo menos talvez seja uma alternativa a virar o livro de ponta cabeça. A gente falou um pouquinho da materialidade do livro e da ilustração, agora vamos falar um pouquinho do texto, né? A forma como os animais são acusados por outros bichos e a defesa que cada um deles faz é uma linguagem cheia de metáforas e adivinhas, né? Coisas que as crianças adoram, as adivinhas. E isso chama muita atenção no livro. Para você, como é a criação da narrativa pensando nessa relação com a linguagem, né? Com uma linguagem poética ou com essa elaboração da linguagem, que não é só aquilo que ela diz, mas a maneira como ela diz, né? Eu gosto de me ver como um escritor de poesia infantil. Todo o meu trabalho é voltado para essa linguagem poética, né? Raramente eu
eu trabalho com prosa, né? Então, as palavras têm uma importância muito grande para mim. Elas vêm antes da ideia, né? Eu gosto dessa brincadeira, dos trocadilhos, dessas figuras de linguagem. Eu acho que os trocadilhos dão margem para que eu possa fazer muitas brincadeiras. Eu acho que o humor é muito importante nesse trato com a criança, porque a criança é, antes de mais nada, um ser extremamente divertido, né? Propenso a dar risada o tempo todo. Eu acho que a poesia, ela introduz a criança nesse universo de metáforas, de adivinhas, dessa coisa lúdica, né? Em relação às acusações dos animais, as acusações que eles trocam constantemente e as defesas que eles fazem, como você perguntou, em relação a isso, eu vejo assim, eu trabalho muito com esses animais que são personagens prontos, eles já vêm embalados, né? Por quê? Porque graças às características, né, e os hábitos que eles têm, que isso já marca a gente desde a infância, a gente são hábitos específicos, características específicas, e é isso que é usado entre eles para fazer as acusações e também para fazer as defesas, né? Um pescoço comprido pode dizer muito a respeito de uma pista, o tamanho do animal também, né? Todos nós temos essa impressão que a raposa é um tipo ardiloso, né? Está no imaginário popular isso, que o gato é arteiro pela própria natureza, né? Basta jogar um novelo de lã para o gato que a gente percebe isso. Então é isso, eu trabalhei com esses 3 Cs, né? A criança, a criatividade e a curiosidade da criança, né? Com isso, com essa brincadeira, com toda essa estratégia, eu pretendia que a criança ampliasse o repertório, tivesse a curiosidade despertada em relação aos animais, às pistas, porque, afinal de contas, o livro é uma história de detetive. A par de me sentir um escritor de poesia infantil, eu gostaria de me sentir como uma Agatha Christie do universo infantil, escrevendo livros de detetive. Perfeito. Milton, muito obrigada por participar desse bate-papo hoje com a gente, e eu acho que, assim, depois da sua fala fica muito explícito para a gente o quanto ler, né, e o quanto literatura é também uma brincadeira, né, porque a gente se diverte, a gente investiga, e leitores que são crianças e leitores adultos, né, que a gente se diverte muito lendo junto com eles. Eu agradeço demais a oportunidade aí e me diverti muito ouvindo as perguntas e respondendo as perguntas. Chegamos, então, à segunda parte da nossa conversa. Nela, conversamos com uma especialista em literatura para nos aprofundarmos nos livros. A nossa convidada de hoje é a especialíssima Fátima Fonseca. Fátima é graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela PUC de São Paulo. Atuou como professora nos anos iniciais do Fundamental, aqui na Rede Pública de São Paulo, e como orientadora pedagógica na Rede Pública de São Bernardo do Campo. Também foi professora nas graduações, né, de Pedagogia em Santo André e em São Caetano do Sul, e atualmente é coordenadora da área de língua na comunidade educativa SEDAC. Coordenou, né, a produção dos materiais de apoio aos educadores desse PNLD 2023. Está aqui para a gente se aprofundar sobre os livros de hoje. Fátima, muito obrigada e bem-vinda. Vou começar aqui, Fátima, fazendo uma pergunta sobre Salvos por um Fio. A gente percebe que a obra, ela aposta na inteligência e na sensibilidade dos leitores. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque é uma obra importante para jovens leitores, né? Sim, Rafa. Primeiro, é um prazer estar participando dessa conversa, né? Sim, é um livro que aborda temas importantes, né? Que dialogam diretamente com o mundo desses jovens leitores, ao mesmo tempo que traz outros que são de importância para todo o planeta, a preservação ambiental. Então, a partir da história de um menino que aos poucos se abre para conhecer e explorar um mundo bem diferente daquele que ele vive, né? Daquele que ele está habituado, o ambiente que lhe é mais familiar, que é o da escola, dos amigos, da família. Desta forma, a gente aprende com o Eric, esse menino, ao longo do livro, a lidar e a respeitar as diferenças. Trata-se de uma obra sobre encontros com a diferença, que o protagonista
descobre e aprende a lidar com pessoas de outras culturas e origens, como a personagem Yandra, a destemida e misteriosa garota de origem indígena e que guarda um segredo. Nesses dias de férias com a avó, Eric enfrenta e vence seus próprios medos e aprende a conviver com seres da floresta. É uma história de descobertas de si e do mundo, e, portanto, recomendável aos jovens leitores. Outro destaque para a obra nessa questão que você trouxe, de apostar na inteligência e na sensibilidade dos leitores, é a interação das palavras com as imagens e ilustrações que a autora realiza. As imagens interagem e complementam o texto escrito. Um exemplo disso é a relação do próprio título do livro com a ilustração da capa, que já traz uma pista e que possibilita fazer algumas antecipações sobre a história. Um outro exemplo é a utilização dos grafismos indígenas também. Por um lado, essa relação implica diferentes desafios à formação de leitores. Por outro, eu penso que ela contribui para que a fruição da leitura da obra seja também bastante agradável, ao mesmo tempo que desafiante. Perfeito. E acho que nessa obra isso é tão unificado, né, essa relação entre texto e ilustração, pelo fato da Silvana Rando ser a autora e também a ilustradora, né? Então ela consegue pensar com uma inteireza, né, o projeto do livro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Procura-se o Curupira. O mistério é posto não apenas na trama, mas também no modo como o livro é narrado, né? Isso prende o jovem leitor, porque é uma estratégia diferente e às vezes nem tão comum. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Essa questão da narração é um destaque realmente desta obra. Por exemplo, no primeiro capítulo, temos o diálogo entre dois personagens que não sabemos quem são. Aliás, não sabemos muita coisa, porque eles não são identificados e a situação não é explicada, né? Mas é possível perceber pela descrição das ações que há uma criança sendo sequestrada. Já o segundo capítulo não começa de forma muito diferente. Novamente temos um diálogo, mas agora são outros personagens, e isso logo a gente percebe. Inclusive porque o narrador passa a ser um personagem que vai contando essa história, né? Que é o policial Ronaldo. É um jeito diferente de contar a história, sem apresentar os personagens, e só se descobre quem são conforme se avança na leitura. É uma obra desafiadora do ponto de vista da narrativa, e que convida ao diálogo, às trocas entre os seus leitores, em uma prática de leitura dialogada, por exemplo. E esse desafio vai permanecer até o desfecho. Muitas questões vão ficando abertas ali, né? E esse menino sequestrado, ele consegue se libertar, mas a gente fica pensando, quem era esse menino? Era mesmo uma criança, um personagem do folclore que nunca cresceu? São muitas questões que oportunizam muitas trocas entre os leitores, para uma construção de sentido coletivo para a leitura, né? E acho que traz desafios, né, também para os leitores, no sentido de romper, muitas vezes, na leitura dos anos iniciais, com aquela narrativa que é linear, né? Quando ele mexe na estrutura narrativa, ele já traz um desafio para o leitor nessa etapa, né? Isso, acho que pega por aí, né? E acho que outro aspecto também que é bacana de pontuar é o projeto gráfico, né? E o quanto esse projeto gráfico ele dialoga com esse enredo e contribui para criar esse clima de suspense na obra. A começar pela capa, que se assemelha a um cartaz que anuncia a busca por criminosos, né? O tipo de letra, a lupa, a própria imagem do Curupira, eles leva a gente a já considerar que ele é culpado por algo. Na quarta capa, a gente vê uma ficha presa, outras possíveis fichas, né? A foto, o carimbo remetem a essa atmosfera de crime. O que eu acho impressionante, né, nesse livro e nos outros que a gente está discutindo hoje é o quanto os autores conseguem misturar, né, isso que a gente tem no nosso imaginário como algo tradicional, antigo,
que são os personagens ou as histórias folclóricas, a estruturas narrativas muito modernas e contemporâneas, né? É quase um inquérito policial, uma investigação, aqui no caso do Curupira, ou mesmo no caso do Grande Roubo do Museu, né? Uma trama detetivesca por animais que muitas vezes a gente conhece pelas fábulas, né? E no Salvos por o Fio é uma super aventura, né? Contemporânea, né? Isso chama muita atenção nas 3 obras mesmo, né, Rafa? Acho que é um destaque mesmo. A gente vai se surpreendendo, né, com essa mistura que você traz. E acho que traz um pouco mais de engajamento, né? E a gente pensa, do leitor, né? De pensar que folclore ou esses elementos culturais, né, tão brasileiros, não são coisas do passado e mortas, né? É um imaginário ativo, né? E que está aí no jogo das narrativas dos dias de hoje, né? No caso do Grande Roubo do Museu, é um livro que permite várias aproximações em sala de aula, né? E uma das que é mais explícita, né, em função do próprio livro, é o trabalho com a sonoridade, né? Às vezes é rima, às vezes é sonoridade, além de estabelecer uma relação muito inventiva com o projeto gráfico, né? O mistério está nas ilustrações desse livro também e as pistas para a gente desvendá-lo. Você pode dar uma sugestão de prática de leitura com esse livro? Então, nessa obra, a relação entre o texto e a imagem é muito interessante, né? Uma sugestão de prática é realizar uma leitura compartilhada, eu penso, sabe? Para que os estudantes possam acompanhar a leitura com o livro em mãos e poder relacionar essa pista que vai sendo dada pelo texto por um pequeno detalhe da ilustração que aparece quase na virada, né, de cada página, assim. A ponta do rabinho, da patinha, do bico. É incrível, assim. Então, o texto tem tudo isso que você comenta, né, da sonoridade, ao mesmo tempo que possibilita acionar esses conhecimentos que as crianças já têm sobre cada um desses animais, enfim, e aí aquela pista, né? Aquela pequena pista que vem ali na ilustração é muito, muito bacana, assim, né? Porque ele acaba entrando ali num jogo de adivinhação, né? De quem é o animal suspeito pelo grande roubo do museu, né? E aí vai seguindo a leitura e chegando na próxima pista, né? E acho que é um desafio bastante possível e envolvente para os leitores. Textos e ilustrações, eles vão vão comentando, eles vão se completando, porque eles vão comentando a postura desses animais, relacionando com as características que eles possuem e propondo esse jogo de adivinhação que sempre agrada os leitores. Eu acho que outro aspecto ainda que a leitura pode mobilizar é uma conversa com as crianças sobre os museus, né, sobre a visita aos museus, e isso pode despertar diferentes interesses aí, a depender do que as crianças já conhecem, né, e das possibilidades que se tem ali ainda por conhecer. Então, você pode pensar numa visita virtual, né? As visitas virtuais hoje estão sendo bastante utilizadas, né? Acho que são possibilidades muito bacanas, assim, de práticas de leitura deste livro, que vão só enriquecer essa experiência leitora, né? Eu fiquei pensando também, depois que a gente escutou o Milton Célio hoje, de um próprio estudo sobre os animais e pensar as características que dariam margem a habilidades, né, e personalidade que a gente associa, né, aos bichos, né, e até propor um jogo, né, com os bichos pesquisados, sei lá, um RPG, com as potências dos bichos diferentes, né. Pensar aqui em várias possibilidades, né, porque a forma do texto, né, acho que convida até a pensar em outros animais, em outras pistas que são possíveis a partir das características, né? E o que eu acho incrível é como as pistas, né, pelos detalhes da ilustração dos bichos, acionam automaticamente quase o repertório que as crianças já têm, né? Então elas ficam
muito engajadas e pensando quais bichos podem ser, né, na virada da página. Então, o livro se aproveita muito, né, desse tempo narrativo da virada da página, da materialidade, né? Exato. Não, isso é muito incrível, né? E penso que é isso mesmo. Quando a gente vai lendo, a gente vai pensando isso, vai pensando assim, não, é muito legal, porque você vai lendo as pistas ali das características do próprio animal, né? E a gente se pega nessa brincadeira, assim, de então eu, né, vejo as pistas, essas características, olha ali a ilustração que me dá uma dica, né? Será que eu adivinho também? Então, imagina os leitores, né? As possibilidades, o jogo aí que isso vira. É bastante interessante mesmo, né? Bastante rico de possibilidades, sim, esse livro. Fátima, queria te agradecer, né, por participar desse episódio conosco. Eu também agradeço, né? Eu queria fazer assim um último destaque, né? Que eu acho que é interessante aqui pensar como esses 3 livros bastante diferentes possibilitam diferentes experiências leitoras e contribuem para a compreensão desse universo imaginário que a literatura oferece. Esse foi Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023. É um podcast do Grupo Companhia das Letras focado em literatura infanto-juvenil. E no episódio de hoje a gente falou sobre obras que trazem a temática de folclore misturadas a diferentes gêneros textuais. Obrigada pela companhia de vocês e que tal seguir a gente em seu tocador? Se você gostou desse episódio de hoje, nos dê 5 estrelas. Assim atingimos um público ainda maior de leitoras e leitores. Então, até breve e nos encontramos nos próximos livros. Tchau!